Quero saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus fale ao teu coração nesta ocasião e Ele dê justamente a mensagem que você mais necessita. Eu tenho certeza de que a mensagem de hoje vai servir de ânimo para aquele que tem buscado se manter no caminho certo. Várias vezes Deus tem dado mensagens desta natureza e eu sei por quê. Em parte, é porque Deus quer preparar um povo que esteja em pé no grande dia do Senhor. Um povo que não passe pela morte. Um povo que veja Jesus Cristo voltando em vida. Razão pela qual Ele precisa terminar a obra que Ele já começou em cada um de nós. Mas antes disso, nós vamos ter a oportunidade de louvar e agradecer a Deus por meio dos nossos dízimos e ofertas. Lembramos que o Evangelho é pregado por meio do obreiro vivo aqui neste ministério. Temos obreiros contratados, temos também materiais evangelísticos. Eu tenho aqui folhetos na minha mão. Você que está nos assistindo pela internet é convidado, inclusive, a solicitar todos os folhetos que nós temos. Estão disponíveis para distribuição gratuita, não há custo, você só paga o correio para envio. E também temos estudos bíblicos, estou aqui com um deles. Nós temos 3 níveis de estudos que servem para o discipulado das pessoas interessadas. Portanto, com o folheto você gera o interesse e em seguida promove o aprendizado da Bíblia por meio do estudo. Entre em contato, solicite, nós vamos ter o prazer, a alegria de entregar a você. Lembrando, os bloquinhos também não têm custo. Já foram custeados pelos dízimos e ofertas que entram a este ministério. Você que está convencido de que esta é a obra de Deus e aqui deseja enviar os teus dízimos e ofertas, eu peço a você que entre em contato conosco por e-mail e aí nós vamos te indicar como você faz. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Escreva para nós e aí a gente te informa. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos louvar a Deus. E enquanto estivermos louvando, aqueles que estão preparados vão fazer a sua devolução. Lembrando que Deus não obriga ninguém, Deus ama o que dá com alegria. Amém, querido. Vamos cantar com a alma e o coração. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus.
Santo Deus, que nos altos céus habitas, queremos agradecer as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós como povo. Saúde, o vestuário, o alimento, dentre tantas outras. Uma família, enfim, Senhor. Queremos te agradecer. Queremos apresentar ao Senhor também estas pequeninas contribuições, dízimos e ofertas, fruto da gratidão que brota em nossos corações pelo que o Senhor tem feito. Amém. Pedimos que o Senhor continue exercendo a tua misericórdia e abençoando o teu povo na terra. Amém. Prospera a vida de cada um na medida do que o Senhor, na tua sabedoria, entende ser o melhor. Pedimos a Deus que também o Senhor dê a cada um de nós sabedoria para administrar, a fim de que sejamos um exemplo na terra de administração prudente, ainda mais considerando os tempos de crise nos quais estamos vivendo. Que possamos nos conduzir de forma que não haja falta para nós e que tenhamos sempre o suficiente para abençoar os pobres e também a tua santa obra. Amém. Pedimos a Deus que venha abençoar aqueles que nos assistem pela internet e todos aqueles também que por qualquer razão não puderam devolver seus dízimos e ofertas. Se há alguém que procura emprego, que está em dificuldade, que o Senhor possa abrir as portas, ó Deus. E todos aqueles que têm o real desejo de trabalhar, que têm o vigor, Senhor, que têm condições, que eles possam ter as portas abertas. Amém. E que ninguém coma o pão da preguiça. Amém. Pedimos a Deus também que nesta segunda hora o Senhor venha nos falar, que ao a palavra ser aberta, o Senhor venha nos ensinar verdades ocultas desde a eternidade, mas que vão capacitar os candidatos à trasladação, aqueles, Senhor, que estão se preparando para abrirem os braços em breve e verem o Senhor Jesus voltando nas nuvens do céu em vida e dizer: este é o nosso Senhor a quem nós aguardávamos. Ó Deus, quero me colocar escondido na rocha que é Cristo Jesus e pedir que Ele venha falar por meu intermédio à tua igreja e que ela seja edificada neste momento, ó Deus. Se há alguém que passa por luta interna, que o Senhor possa enviar o teu santo anjo e o Senhor Jesus para interceder nesta mente, neste coração, e que seja hoje, nesta ocasião, ganha a vitória ao teu lado. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, a mensagem de hoje, ela se inicia com a abertura da Bíblia no livro de Jeremias, capítulo número 1. E ela tem o seguinte título: A experiência e a fama da igreja triunfante. Vou repetir. A experiência e a fama da igreja triunfante. A experiência é algo ao qual nós já nos referimos em várias oportunidades, mas até hoje pouco falamos da fama da igreja triunfante. Isso é interessante, vocês vão ver o porquê. Isso tem muito a ver com o que vocês têm enfrentado até aqui e com o que nos reserva o futuro. Jeremias capítulo número 1, versículo 9. Aqui o Senhor falou para o profeta, antes de ele dar início à sua missão, palavras que se estendem até nós também, porque em realidade elas são extensíveis a todo e qualquer cristão convertido na face da terra. Versículo 9, o Senhor disse: estendeu o Senhor a mão, tomou-me na boca e disse-me o Senhor para Jeremias: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Interessante. Qual era a missão de Jeremias?
arrancar e derribar, destruir e arruinar, mas também edificar e plantar. Como é que Jeremias ia arrancar e derribar, destruir e arruinar? Quem conhece o livro de Jeremias entende aquilo que está sendo dito. Deus levantou Jeremias para anunciar a consequência da rebelião, do atrevimento, da idolatria do povo de Israel e de seus príncipes. Razão pela qual as palavras de Jeremias eram palavras pronunciando a derrocada, a derribada do povo de Israel. E também as palavras previam o arrancar do povo, porque o povo seria levado cativo, ele seria tirado de Jerusalém e levado a 1000 quilômetros de distância, lá na Babilônia, para destruíres e arruinares. Jeremias prediria a destruição de Jerusalém e do seu templo pelo fogo. Jerusalém seria destruída e arruinada, os seus tesouros seriam levados para a Babilônia. Mas também Jeremias seria levantado para edificar e para plantar. Porque aqueles que atendessem os apelos do profeta, as advertências quanto à destruição caso desobedecessem, porém as promessas caso se arrependessem e obedecessem, estes seriam edificados espiritualmente. Estes seriam plantados em Jerusalém. Promessa essa que foi cumprida na vida do próprio Jeremias, porque a história conta que quando Babilônia finalmente destruiu a cidade, o capitão tinha recebido ordem do rei de Babilônia para deixar Jeremias escolher onde ele queria ficar. Jeremias havia aconselhado o povo de Israel a se submeter ao povo de Babilônia, e o rei ficou sabendo disso. Razão pela qual ele entendeu, Jeremias é alguém em quem eu posso confiar. Jeremias foi leal a mim, por assim dizer, então ele escolha onde ele deve ficar. E Jeremias escolheu ficar com os pobres que permaneceram em Jerusalém quando os israelitas foram deportados. Portanto, as palavras de Jeremias, elas serviram tanto para arruinar, tanto para destruir, quanto para edificar. A mensagem foi a mesma, dada a diferentes pessoas. Mas o resultado dependeu de como as pessoas receberam as palavras. Elas aceitaram ou elas rejeitaram? Elas obedeceram ou elas se colocaram em contra daquilo que o Senhor falou? E isso o Senhor tem feito nas vidas de cada um de nós. Quando nós nos convertemos, as nossas palavras, elas começam a ser ou para derribar, para destruir, ou para edificar e plantar. Todas estas são palavras do Senhor. Como? Me explica melhor. Assim. Você está em casa, e aí você já aprendeu algumas coisas de Deus, você sabe que elas não são certas, e você vê alguém fazendo algo errado, e você diz, olha, não faça isso, porque não é certo. Não é verdade? E aí a pessoa reage de duas formas. Uma delas é, é mesmo, obrigado. A outra forma é, para de me incomodar, o que você tem a ver com a minha vida? Não é verdade? E aí você vai assistindo às consequências. Ou seja, a todo momento, você, verdadeiro cristão, você que está buscando manter-se conectado com Jesus, você está vendo o arrancar e o derribar, e está vendo o edificar e o plantar. E as tuas palavras estão sendo enviadas e elas vão provocar um dos dois resultados. E às vezes quando nós vemos o derribar, nós pensamos, será que foi Deus quem falou conosco? Não é verdade? Porque quando você vê a pessoa aceitando, claro que você se convence, foi Deus quem falou comigo, olha lá, ele aceitou, que bênção, glória a Deus, né? Mas e quando a pessoa não aceita? Que é a maioria dos casos, não é verdade? Na maioria dos casos as pessoas não recebem a palavra verdadeira de Deus. Olha que interessante, irmãos. A história só se repete. Abram em Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, a partir do versículo 11.
Palavra que o Senhor encaminhou a Jeremias. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele. E nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhe sucederá a eles mesmos. Irmãos, Jeremias pregou, falou que Jerusalém ia ser destruída, mas lá haviam também sacerdotes, pastores, homens de Deus, entre aspas, não é verdade? Que disseram, não, nada disso vai acontecer. Vamos formar uma coalizão de defesa contra a Babilônia, nós vamos vencer, Deus estará conosco e nós vamos manter a nossa liberdade. E agora o povo escutava dois tipos de palavras do Senhor, porque ambos diziam que Deus tinha falado. E quando Jeremias falou, olha, Deus disse assim, Jerusalém vai ser destruída, outros se levantaram e disseram, não é Ele, não é Deus falando. Quantas vezes Deus te levanta para dar um recado para alguma pessoa e ela ou diz diretamente ou insinua, não foi Deus quem falou. Não é verdade? Às vezes até ela fala que você tem que pedir desculpa para ela. Né? Você tem que pedir desculpa, você está agindo com falta de amor. Na verdade você está agindo segundo uma linha fundamentalista, só de condenar que não vai salvar alma nenhuma, não vai ganhar ninguém. Olha que interessante, irmãos. Então os profetas eu acho que não iam ganhar ninguém, né? Porque Isaías profetizou destruição, Jeremias também, Ezequiel também. Todos os profetas menores profetizaram destruição. Pergunto, qual foi o profeta que só profetizou bênção? Tem algum? Que profetizou coisas agradáveis? Pelo contrário, um deles disse, porque o povo pede, diga-nos coisas agradáveis. O povo quer escutar coisas agradáveis. E os que profetizaram coisas agradáveis morreram junto, na desgraça. Detalhe, eu me lembro uma vez, uma pessoa veio dizer para mim, Jairo, né, lança a rede, deixa a rede baixar na água, como que assim, daí o peixe vem e depois você colhe ele. O outro veio dizer, olha, é o seguinte, as pessoas estão precisando ouvir de esperança, de notícias positivas, coisas boas e tal, né? Interessante, irmão, sabe? Deus olha para o homem e diz, tu pensavas que eu era como tu? Todo homem acha que tem a solução. Que nem dizem, né? Como é que era? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Não é assim que dizem? Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Se você tem uma dor, todo mundo sabe de um remedinho para resolver o teu problema. Seja ou não médico, tenha estudado ou não. Né? Porque pimenta no olho dos outros é refresco. Se der certo e não der, também não é em mim mesmo. Então, pelo menos eu tentei dar uma ajuda. Né? A minha intenção foi boa. E todo mundo se desculpa com essa frasezinha. Né? A minha intenção. Será que Deus olha assim? Não. Sabe que Deus não avalia assim? Deus tem uma regra. E Ele espera que a regra seja cumprida para o bem e a felicidade de todos. E quando a regra não é cumprida, invariavelmente haverão consequências. E quando as pessoas estão desapercebidas disso, Deus levanta cristãos que vão falar. Eles vão ser a boca de Deus na terra. Porque todo cristão, ele é um mensageiro e ele nasce como um missionário. E o missionário, ele é levantado como foi Jeremias, para arrancar e para derribar, mas também para plantar e para edificar. E a mensagem de Deus sempre é assim: advertências de destruição para aquele que andar no mau caminho, e junto com elas, promessas de bênçãos para aquele que se arrepende e anda no bom caminho. Aí está o equilíbrio da palavra do Senhor. Então quando alguém vem e diz, o povo precisa ouvir coisas agradáveis, só as promessas e bênçãos, sem falar das condições. Irmãos, essa não é a mensagem do Senhor. Tampouco seria a mensagem do Senhor apenas falar, olha, vai haver destruição. Tá, e daí? E qual é o meio de escape? Deve se apresentar o meio de escape. Razão pela qual deve haver sempre um equilíbrio na mensagem cristocêntrica, na mensagem evangélica, na mensagem que o cristão passa.
Porque aí você dá esperança, né? Se você fala da destruição, porém você dá a válvula de escape, a pessoa sabe, poxa, eu posso escolher sair desta. E aí no caso de Jeremias, ele pregou, só que havia quem dissesse, não foi Deus que falou por teu intermédio, Jeremias. Não foi Deus. E aí Jeremias sofreu, né? Sofreu e muito. Só que daí Deus falou o seguinte, no versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Como assim? Verso 15. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. Versículo 17. E comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas. Comerão as tuas vacas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira, e as tuas cidades fortes, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. As palavras de Jeremias seriam como fogo, porque a destruição anunciada se cumpriria. E aí nós vamos entrar no segundo aspecto que nós queríamos comentar aqui. Nós falamos que íamos falar da experiência, mas também íamos falar da fama da igreja triunfante. E ambas as coisas andam juntas, vocês vão ver. E na verdade elas ajudam a edificar a nossa própria experiência espiritual. Vamos abrir no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, perdão. 1 Reis, capítulo 17. Versículo número 1. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por que Elias falou isso? Se você avaliar um pouquinho antes, ali no capítulo 16, no versículo 30, é dito assim: Fez Acabe, o rei a quem se referiu a palavra de Eli, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, foi, serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Acabe estava agradando a Deus? Não, ele estava desonrando a Deus. Ele era um rebelde, ele era um atrevido. Pois imagine vocês, o rei do povo, que era considerado a igreja de Deus na terra, descaradamente adorar os ídolos, casar-se com uma sacerdotisa de ídolos e instituir a adoração de ídolos na igreja, na sua terra. Só que é interessante, sabe, irmãos, porque quanto mais longe a pessoa vai no pecado, menos ela quer ser reprovada. Aí Deus manda Elias, e Elias anunciou o quê? Destruição. Claro que, como sempre, no início, a pessoa não acredita na palavra, não é verdade? Zomba da palavra. Só que foi passando o tempo e nada de chover. E os falsos profetas foram perdendo a sua palavra. Até que chegou um momento em que ficou bem claro que Elias tinha falado por Deus. Mas pergunta-se, Acabe reconhecia? Não. Por dentro sim, mas por fora?
Não, nada. Sabe, irmãos, isso acontece nas nossas vidas. Às vezes Deus nos leva a falar com alguma pessoa e parece que a gente falou e não produziu efeito nenhum, porque a pessoa continua por fora, aquela casca tão dura quanto antes. Só que o que Deus está nos fazendo enxergar, por meio da palavra, e a gente já vai ver, é que assim, por trás daquela casca dura, está alguém que está tremendo lá dentro. Por orgulho ainda está querendo se manter, né? Como se eu sou o dono da situação. Mas por dentro ele já sabe, estou mal. Entende? E na verdade, sabe, essa pessoa começa a ter medo até de você. Medo de mim, eu que estou sofrendo. Olha o que ele fez comigo e tal. Mas ele tem medo de você, sabe por quê? Porque ele vê Deus na tua vida. E aí Deus põe o temor no coração desta pessoa. Como será? Será que é verdade? Vamos no capítulo 18 ver o que aconteceu 3 anos e meio depois que a palavra de Elias tinha sido proferida. Versículo 16 do capítulo 18. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Olha só que atrevido, né? Pois ele já estava plenamente convencido de que Deus falou por intermédio de Elias e ainda falou: És tu o perturbador de Israel? Sabe por que ele falou isso, irmãos? Uma das razões eu tenho certeza. Porque ele estava do lado de Obadias. E claro, ele não queria dar o braço a torcer. Aí, no versículo 18, Elias disse: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros e todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Irmãos, tem uma coisa aqui que nós precisamos extrair do que nós lemos. Quem era o rei na história aqui? Acabe. Quem obedeceu a quem aqui? Acabe obedeceu a Elias. Ora, Acabe não tinha mandado procurar Elias para matar? Tinha, a Bíblia fala disso. Olha aqui antes, olha só. Quando Elias encontra-se com Obadias, né? Verso 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não bandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está? Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Olha o que Acabe tinha feito: buscado Elias, que nem se busca um cachorro, caçado. E agora que Elias estava na sua frente, por que então Acabe não acabou logo com o problema, entre aspas? Irmão, sabe o que aconteceu? Durante aqueles anos em que a palavra de Elias provou-se ser a palavra de Deus, Deus colocou no coração de Acabe um respeito, um temor para com o seu servo. E isso deve inspirar fé a cada um de nós. Sabe por quê? Nós somos perseguidos? Somos. Por vezes somos humilhados, né? Somos deixados de lado. E parece então que só o ímpio que prospera, mas na verdade Deus está mostrando o seguinte: o ímpio está morrendo de medo de você. Ele está morrendo de medo de você porque ele vê que a tua vida é justa. E ele sabe que Deus está na tua vida, se é que você anda em obediência. Por isso é importante andar em obediência ao Senhor. E aí, naquele momento em que Acabe chega, olha só como Deus dá autoridade ao seu servo. O rei da história era Acabe, mas Elias falou: vai lá, chama os profetas e vai para o Carmelo. E Acabe o que fez?
Direitinho, ó, cumpriu. Isso aqui ensina outra coisa, sabe, irmãos? Aqui, na sociedade, existe uma ordem estabelecida. O governador, o presidente, o estadista, etc., e o povo obedece. Mas quando trata-se dos caminhos do Senhor, mesmo o estadista, ele deve escutar as palavras do servo do Senhor. Porque Deus fala pela boca do seu servo. Deus não reconhece a hierarquia humana. Dentro da igreja, Deus escolheu esse servo aqui, Elias, que não tinha posição nenhuma, não tinha honra nenhuma na terra. E ele fez Acabe entender que no tocante à palavra de Deus, ele tinha a responsabilidade de obedecer aquilo que saía da boca de Elias. Um pastor que se preze não deve ficar alisando as costas e a cabeça de quem tem dinheiro ou quem tem posição. Tem que falar o que Deus pediu e acabou. Se gostou ou não gostou, isso aí é com Deus. Por quê? Porque, na verdade, o pastor está colocado para arrancar e derribar e para edificar e plantar. A palavra tem que vir justa com este propósito, de salvar. E a palavra que vai salvar o estadista é a mesma palavra que vai salvar o mendigo. É a palavra do Senhor. Porque para Deus todos são seus filhos. Então, irmãos, importante é entendermos coisas como estas. Aí, Acabe foi e levou os profetas, e nós já conhecemos a história. Agora, olha que interessante. Nós conseguimos perceber, então, que duas coisas ocorrem ao mesmo tempo na vida do crente. Uma delas é a sua experiência. Ele anda num caminho estreito, o caminho tem espinhos e ele sofre. Mas a outra é, na medida em que ele sofre, Deus conduz os acontecimentos e, caso ele permaneça fiel, as suas palavras não caem por terra. Diz a Bíblia que Deus abençoava Samuel, o profeta fiel, e nenhuma das suas palavras caía por terra. À medida em que você começa a conhecer a vontade de Deus, você fala para as pessoas, olha, não faça isso, porque senão vai acontecer tal coisa. E aí passa um tempo e acontece mesmo. Daí a pessoa vai dizer, nossa, ele era profeta. Bom, Deus põe o espírito de profecia em nós, se nós queremos andar de acordo com a sua lei. Isso acontece. Entende? Nossa, falou justamente o que você falou, aconteceu. É porque nós temos alguma virtude? Nada. É você analisar da causa para o efeito com os olhos espirituais. É só isso. Né? A Bíblia fala, por exemplo, aquele que matar vai ser morto. Aquele que mata com a espada, pela espada vai ser morto. Então, se você vê alguém que mata com a espada e disser, olha, você pela espada vai ser morto, isso vai se cumprir ou não vai? Claro que vai. E aí, quando cumprir, eles vão dizer, nossa, do jeito que ele falou, aconteceu. Para quem é espiritual, não há novidade nenhuma nisso. Certo? É o simples desenrolar da palavra do Senhor. Cumprir-se a palavra. E aí a igreja vai ganhando fama diante dos inimigos. Por isso é importante que cada vez que você enfrenta uma prova, você permaneça firme. Você não faça compromisso com o ímpio. Você não ceda para o ímpio. Porque se você ceder para ele, não tem como a tua palavra prosperar. Às vezes você fala, isso não é certo. Daí o ímpio te convence a fazer o errado com ele. Aí você faz. Daí o que acontece? Bom, aí não tem palavra tua para ficar em pé. Acontece que você vai colher a mesma consequência do ímpio. E aí o dia que o ímpio colher a coisa ruim, se você falar com ele, mas eu te disse, mas você fez igual. O que você está falando? Não é assim? Por isso, irmãos, há firmeza, há recompensa na firmeza. Elias foi firme. Falou, não voltou atrás. E quando encontrou de novo Acabe, como é que ele foi? Firme de novo. E aí o que aconteceu como resultado? Uma reforma, um reavivamento, uma bênção. Entende? Nós precisamos disso. No decorrer da nossa experiência cristã, ciclos como esse de Elias se repetem. Você fala e a palavra cumpre. Você fala e a palavra cumpre. Nesse meio de caminho você sofre bastante, eu sei, eu também sofro. Só que, se você permanece fiel, lá na frente você sai vitorioso e muita gente conseguiu enxergar que Deus estava na tua vida, que Deus falou por teu intermédio. E aí essas pessoas começam a ter mais temor de Deus e respeitar a você, sem que você saiba.
E a igreja triunfante dos últimos dias, ela vai ter repetidas vezes esta experiência, mas cada vez num âmbito maior. Satanás lança um ataque, o servo de Deus, inspirado por ele, fala, o ataque cai por terra, e agora ele sai engrandecido. E aí vem o segundo ataque, ele sai mais engrandecido, e assim vai. E a fama do servo de Deus vai crescendo. Não no sentido da fama de ator, de TV, de novela e tal, mas é o sentido de que as pessoas sabem, opa, Deus está com o fulano, Deus está com o ciclano. E aí, quando a palavra dele for dita, ela vai ter cada vez mais poder. Por isso Deus disse para Jeremias, eu farei as palavras na tua boca como fogo. Mas quando é que as palavras são fogo? Quando já faz um tempo que a gente está andando na vontade de Deus. Quando já faz um tempo que nós estamos andando no caminho do Senhor. Aí sim a nossa palavra é fogo. Porque quando alguém escutar, vai dizer, ó, o fulano lá disse tal coisa. Então vamos parar para pensar, porque ele já disse tal coisa e aconteceu, ele disse tal coisa e aconteceu, ele disse tal e aconteceu, quem se levantou contra ele se deu mal. Entendem como Deus opera? Quando nós estamos na prova, às vezes a gente pensa só em reclamar, né? Ah, por que isso acontece comigo? Por que Deus não faz justiça? Por que isso? Por quê? Deus não responde todos os porquês. Mas Ele mostra o que vai acontecer lá na frente. Fala, olha, eu vou fazer você ser a joia da minha coroa. Eu vou fazer você ser a princesa da terra. Como Ele disse que faria de Sião, né? A glória entre as nações. Irmãos, eu queria convidá-los a abrirem lá no livro de Atos. Olha que interessante. Não há igreja que tenha sido mais perseguida do que a igreja apostólica, não é verdade? Agora, olha só que interessante. Cada história que acontece, né? Atos, capítulo 16. Eu vou contar a parte da história e parte nós vamos ler. O apóstolo Paulo estava no seu trabalho de evangelização, pregando, e aconteceu que, quando eles foram orar, está lá no verso 16, saiu ao encontro deles uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. É um espírito do diabo. Tipo de cartomante, esse pessoal aí, né, que joga runas, tarô, diz o futuro, tal. Essa coisa aí, lê mão, e assim vai. Ela, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esse pessoal que faz tudo por dinheiro, né? Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Se a história acabasse aqui, talvez você dissesse, esse sermão do pastor aí não tem verdade nenhuma nele, né? Porque olha aí o cristão, foi exaltado é nada, né? Foi humilhado, apanhou, sofreu, só fez o bem, coitado. É o que acontece com a nossa vida muitas vezes, né? Só que olha o que aconteceu na sequência. Verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmãos, a pessoa cheia de vergão nas costas, sangue escorrendo, ferida aberta, sabe-se lá se tinha mosquito pousando, não dava nem para tirar, porque eles estavam amarrados no tronco, certo? Coceira, não podia nem se coçar. E eles estavam o quê? Cantando e orando. Em voz alta, com certeza, porque os outros ouviam.
Verso 26. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, uma tocha, claro, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Irmãos, aquele carcereiro ligou os fatos. Puxa, esses homens apanharam, estão louvando. Eu já sei que eles curaram uma mulher, expulsaram um demônio. E agora vem um terremoto e liberta eles. Esses homens são de Deus. Diz a Bíblia que ele se prostrou diante dele, já veio tremendo. Olha que interessante, irmãos. Depois da prova, veio a exaltação, veio a fama. A experiência e a fama. É sempre assim. A experiência e a fama. E agora, aquele povo tremeu. A verdadeira igreja de Cristo, quando ela anda em obediência, ela é um terror para os inimigos. Quando a pessoa não anda em obediência, ela tem medo de falar da iniquidade. Sabe por quê? Porque no fundo ela se sente insegura. Mas na medida em que a pessoa anda na verdade, ela recebe de Deus a convicção, o espírito e o poder de Elias para denunciar os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. E ele vai dizer que o errado é errado. Igreja caída, está caída. Pastor falso, pastor bandido, desculpa o termo, né? É bandido mesmo, é mercenário. Está lá em João capítulo 10. Pastor que só quer dinheiro, né? Está pensando só em propriedade, comprar isso e aquilo, com o dinheiro dos fiéis. Se ele trabalhar, né, por ele mesmo e ganhar, amém. Digno é o trabalhador do seu salário. Paulo fazia tendas. Se ele ganhasse muito ou pouco dinheiro fazendo tendas, pô, amém. Que bênção, né? Se Deus o abençoou, assim vai. Não é pecado. Agora, o pecado é você explorar o fiel. Isso é pecado. Aí, irmãos, Deus honra aqueles que lhe honram. E no capítulo 19, nós encontramos um outro caso que vai na mesma linha. Capítulo 19, versículo 11 e segue. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Irmãos, aqui eu quero fazer um pequeno à parte, né? Um parênteses. Há quem diga, tá vendo? A Bíblia fala de lenços abençoados. Por isso que você vê na televisão o lenço abençoado, a fronha abençoada e tal, né? A pessoa compra, inclusive. Irmãos, não é o que a Bíblia diz. Prestem atenção. De sorte que os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Alguém pagava pelos lenços? Não. Alguém pagava pelos aventais? Não. Outra coisa interessante. Eles pegavam o lenço e levavam lá para a enfermidade fugir. Ok, o lenço ganhou alguma virtude? Não. A virtude estava onde? No servo de Deus. Deus nunca instituiu o culto aos amuletos. Dizer, olha, fica com isso aqui, a fitinha benzida, né? Do nosso Senhor, não sei das quantas e tal. Nada disso, meus queridos irmãos. É a virtude de Cristo que cura. Quando ela está no seu servo, ela vai gerar o benefício. Aí, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois?
e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmãos, o demônio disse o quê? Sei quem é Jesus, conheço Paulo. Conheço. O nome de Paulo era bem conhecido no inferno. No inferno não, entre os demônios, porque o inferno não é um lugar, o inferno é um estado. Mas o nome de Paulo era conhecido lá. Por quê? Porque Paulo era um servo. Paulo era obediente. Então o nome dele era conhecido. Por isso o demônio disse, sei quem é Jesus, conheço Paulo. Agora o demônio em seguida fala o quê? E você? Quem você é? Você é um nada. Você é meu. E agora foi lá e arrancou a roupa dele. Entendem como são as coisas no mundo espiritual, meus irmãos? Pode ser que os teus parentes venham e digam para você que você não é nada. Pode ser que o diabo use boca de qualquer ímpio aí para falar, você não é nada. Só que o diabo sabe quem é você. Se você está andando em obediência, ele te conhece. E ele tem respeito. Entenderam, meus irmãos? A experiência e em seguida vem a fama. E o nome do Senhor que está em nós é engrandecido. A palavra do Senhor que nós pregamos prospera e cresce. Mas para que isso aconteça, nós precisamos perseverar. Nós temos que continuar em obediência no caminho. Porque pode demorar. Para Elias demorou 3 anos e meio. Não é verdade? Para os judeus demorou 400 anos. Mas finalmente Deus tirou eles com mão forte, braço estendido, abriu o mar vermelho e eles passaram, de modo que o coração dos cananeus ficou como água, todo derretido, diz a Bíblia. A prostituta Raabe disse para os espias, olha, aqui e ninguém mais tem força por causa do povo de Israel. Nós sabemos que Deus abriu o mar vermelho diante de vocês. E já fazia 40 anos que aquilo tinha acontecido e eles não tinham se esquecido. Então, irmão e irmã, persevere no caminho do Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Obedeça aos 10 mandamentos que Deus falou lá em Êxodo capítulo 20. E não dê ouvido aos falsos ensinadores que vêm dizendo que a lei caiu na cruz, que a lei é o que o Papa diz, ou que qualquer outro homem diz. Ouça o que Deus falou. Apocalipse 14, versículo 12. O anjo aponta para a terra nos últimos dias e diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quem fala contrário a isso é falso profeta. Não dê ouvido a eles. Para o teu bem, para a tua salvação. Meus queridos irmãos, o sincero desejo do Senhor para nós é que nós permaneçamos firmes, a fim de que tenhamos a experiência e com a experiência virá a fama. E essas duas coisas vão contribuir para nós no tempo do fim. Porque quando a besta do Apocalipse se levantar e nós tivermos que enfrentar o mundo inteiro contra nós, sabe o que vai nos dar muita força? É nós sabemos que até ali, sempre que o inimigo se levantou, ele caiu. E cada vez mais a palavra do Senhor prosperou, o Senhor Jesus em nós foi prosperado e as pessoas temem. Entende? Isso vai nos dar coragem para falar o que deve ser dito. Eles vão dizer, vou te matar, e você vai falar, em nome de Jesus, você é quem tem que se arrepender. E aí, irmãos, aquela pessoa vai sentir o poder. Eu não sei qual vai ser o desenrolar e o desfecho da vida de cada um de vocês. Quem vai até o final, quem não vai. Deus não disse. Quem vai descansar na tumba antes, ou quem vai avançar. Mas eu quero deixar uma experiência última.
que não é minha, é de um reformador chamado John Wycliffe. John Wycliffe era um reformador inglês, uma pessoa letrada, uma das maiores mentes da nação na sua época, que começou a denunciar os erros da Igreja Católica Romana na sua época, e apontar para a Bíblia e levar o povo novamente a buscar a Bíblia. Aconteceu que, certa vez, como era costume na época, os católicos tentaram influenciar a coroa para que Wycliffe fosse julgado, condenado e morto. Trouxeram a Wycliffe perante muitas pessoas, e ali ele ia ser julgado. Mas conta a história, a verdadeira, que naquele momento o acusado se tornou acusador dos seus acusadores. E com o poder vindo do Espírito de Deus disse: como ousam vocês mudarem os mandamentos que Deus estabeleceu na sua palavra? Quem vos deu autoridade para fazer tal coisa? E o poder de Deus impressionou de tal forma aquela assembleia, que ao Wycliffe terminar o seu discurso, virou as costas, saiu e ninguém tocou nele. Amém. O temor, a fama do servo de Deus agiu. Por isso eu digo, houveram outros que foram queimados. Eu não sei qual será a sorte de cada um. Mas se Deus quiser, Deus pode refrear todas as forças do inimigo e dar a perfeita vitória ao servo de Deus. E vamos confiar, porque o Todo-Poderoso de Jacó está conosco. Amém? Amém. Quem quer dizer hoje a Deus: Senhor, quero me apoderar da tua força, fazer paz contigo. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com o Senhor. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos pedir que venha perdoar os nossos pecados e dê a nós intrepidez, Senhor, para falar as tuas verdades, de modo que sejam elas para desarraigar, para derribar, ou para edificar e para plantar, sejam elas sempre pronunciadas pela nossa boca. Dê-nos, Senhor, coragem em todo momento, e principalmente o espírito de obediência ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda a tua igreja, pequena em número, é verdade, porém grande em poder e um terror para os inimigos. Amém. E que assim seja, Senhor, até o fim. Amém. Que pela perfeita obediência o Senhor possa exaltar esta igreja e fazer dela o transmissor da sua mensagem a toda nação, tribo, língua e povo. Amém. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, se Deus te convenceu de que esta é a igreja que prega a verdade, o ministério Quarto Anjo Advertência Final, e você deseja fazer parte desta igreja, entre em contato conosco por meio do e-mail. Há quem pergunte se nós somos da igreja A, B ou C. O Ministério Quarto Anjo Advertência Final não é ligado a nenhuma das igrejas que você conhece. Ele é uma igreja independente. Portanto, se você quiser fazer parte, entre em contato e daí nós vamos te indicar para o grupo ou célula mais próximo ou mesmo para a igreja sede. Os nossos dados são e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Se você quer obedecer ao Senhor, se você quer se preparar para estar em pé e ver a Jesus voltando em vida, então aqui é o teu lugar. Nós estamos te aguardando e será uma alegria podermos te ajudar. Peço a você que feche os teus olhos, não sem antes te convidar para o nosso próximo encontro. Está pré-marcado para terça-feira, 8h20 da noite, horário de Brasília. Mas feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Continue ligado, nossas transmissões sempre ocorrem no canal youtube.com/TV Advertência Final ou pelo site advertenciafinal.com.br. Fique com Deus e até a próxima.